Bem, para entender o peso dessas falas, dos sinais políticos, a gente conversa agora com o Fábio Zambelli, que é analista político e também diretor da Public Affairs do grupo Impress, a quem a gente recebe novamente aqui e agradece pela presença, especialmente no dia de hoje, com essas duas falas, esses dois pronunciamentos. Fábio, boa tarde para você, bem-vindo mais uma vez, tudo bem? Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Rayane. Muito obrigado pelo convite. Fábio, vamos lá. Como é que a gente pode avaliar esse tom adotado pelo presidente Lula no seu discurso? E, assim, dá para acreditar no presidente Trump, no que ele falou do presidente brasileiro? Primeiro, acho que a gente precisa falar sobre o discurso do presidente Lula, que foi muito calculado, muito bem preparado nos últimos dias, para que soasse como uma mensagem para o mundo, né? O presidente Lula ali na tribuna da ONU, na abertura da sua Assembleia Geral, é o momento em que o mundo para ouvir as palavras de um governante e de um governante brasileiro, que tem essa tarefa de abrir a reunião. O presidente deu o seu recado em diversas camadas. Falou de soberania, falou de democracia, falou de redes sociais, de plataformas digitais, de regulação, tratou ali dos conflitos, falou de fome, desigualdade, falou de clima, falou do aspecto comercial e reforçou o caráter multilateral da ONU, né? Ele fez um discurso em defesa da ONU, no final das contas, e de outros fóruns multilaterais. E ele foi seguido por um discurso do presidente Trump em que ele basicamente desconstrói todo esse multilateralismo. Trump se contrapôs diretamente a Lula nesse discurso em que ele fez de mais de uma hora, como foi mencionado, e basicamente ele disse ali, em meio às autoridades que estavam na reunião da Assembleia Geral, que aquele fórum não serve para muita coisa. Ele basicamente se ocupou em criticar o próprio fórum que ele estava ocupando. Quando você pergunta se dá para confiar nas palavras do presidente americano, eu diria para você o seguinte: o presidente Trump ele tem um dom, né? Ele é um homem da comunicação. Ele foi, não é à toa que ele teve um reality show com muita audiência nos Estados Unidos durante muito tempo. Então ele sabe muito bem dominar a cena, né? O que aconteceu hoje foi o seguinte: o presidente Lula se preparou para um discurso, entre aspas, épico, em que ele se manifestou para o mundo inteiro sobre temas muito relevantes. E depois ele foi sucedido por Donald Trump numa fala informal em que ele faz afagos a Lula, surpreendentemente, como a Rayane mencionou, e deixou até o próprio presidente e o staff que acompanha o presidente Lula em Nova York desconcertado. As imagens ali do assessor Celso Amorim, do ministro Mauro Vieira, do ministro Lewandowski, meio que tentando entender o que Trump queria dizer com aqueles afagos que ele fez de surpresa e informalmente ao colega brasileiro, mostram que aquilo não era isso não estava no script desenhado pela diplomacia brasileira para esse momento. Então o presidente Trump, ele com esse gesto, ele tira um pouco daquele ambiente mais belicoso ali que estava marcando a relação de Lula com Trump desde o 9 de julho, quando foi anunciado o tarifaço. Por outro lado, ele traz para um ambiente em que ele tem mais conforto, ou seja, para as bases dele, né, Donald Trump, essa possibilidade desse encontro, dessa reunião com Lula. Ou seja, ele diz assim: olha, gostei muito do presidente Lula, trocamos ali algumas palavras, rolou uma química e marcamos uma reunião para a semana que vem, sem que isso tivesse sido muito organizado pela diplomacia brasileira. Então ele traz um pouco para o seu ambiente de conforto essa possibilidade de um encontro, mesmo que seja por telefone, por videoconferência com Lula. E ele tem feito isso com certa desenvoltura, com vários governantes de diversas partes do planeta. A questão que se coloca, e aí respondendo mais diretamente à sua pergunta, Eduardo, é que para o presidente Lula, que se preparou para fazer um discurso hoje para o mundo inteiro, reafirmando ali, dobrando um pouco a aposta de enfrentamento ao multilateralismo e as premissas defendidas por Donald Trump, inclusive com relação à questão política do Brasil, institucional, que envolve o Supremo Tribunal Federal e o julgamento de Bolsonaro, Donald Trump acabou roubando a cena. Ele ocupou a cena e essa fala mais afável dele está ocupando as manchetes dos jornais, possivelmente de hoje e de amanhã. Então perceba que existe ali algum risco e a gente tem que olhar com alguma cautela esse procedimento do presidente Donald Trump, porque as condições em que serão feitas essas reuniões ou essa reunião que está prevista para a próxima semana
ainda não estão claras. É bastante provável que não exista muita margem para negociação nessa primeira conversa. Zambelli, justamente sobre isso que eu falo, né? Você já fez uma prévia de uma análise da fala do presidente Donald Trump e ele falou também do enfraquecimento da ONU, voltou a atacar pautas globais, como a gente acompanhou aqui, como migração, o clima. Qual que é a leitura? Qual foi a estratégia dele? Até essa forma de desconcertar o governo ali brasileiro também é uma estratégia utilizada por ele? Ah, com certeza. O presidente Trump é muito estratégico e não existe coincidência, né? Era muito esperado que houvesse essa dicotomia, né? Que o presidente Lula fizesse um discurso acenando, entre aspas, para a sua base eleitoral, ou seja, para o sul global, né? Por esse alinhamento com os países do sul global, em defesa dos organismos multilaterais. E também era bastante esperado que o presidente Trump usasse a tribuna para fazer exatamente o contrário. Cada um ali, cada governante conversa também nesses eventos com a sua respectiva base, com o seu público interno. Lula falou muito para o Brasil também e Trump fala para o seu eleitor dentro dos Estados Unidos. Então não vi grande surpresa ali no conteúdo do discurso de Trump e de Lula. A surpresa está no que foi improvisado, né? Que o Trump, como ele mencionou que o teleprompter não funcionou durante muito tempo ali do seu discurso, ele acabou apelando para o improviso. E nesse momento de improviso ele fez essa brincadeira, tentou quebrar ali o gelo com o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva. Então, de fato, ele calculou cada palavra e, de alguma maneira, está ocupando o debate público hoje essa fala do presidente Trump, que deixa algumas dúvidas, mas que mostra que, da parte do presidente americano, também existe um certo pragmatismo na condução dos próximos passos dessa crise, desse embate com o Brasil. Zambelli, muito obrigado, viu, pela participação. A gente vai seguir acompanhando. Contamos com a sua participação também em breve aqui no TJ para a gente continuar falando desse assunto e dos desdobramentos dessa reunião lá na ONU. Obrigada, viu?